Olá, meus amados e amadas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nada Novo. Hoje o nosso estudo será no livro de Mateus, no capítulo 4, no relato da tentação de Jesus. Vamos à leitura? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados, então nós vemos aqui nesses primeiros versículos, a Bíblia diz que Satanás levou Jesus ao deserto para tentá-lo. E ao final dos 40 dias, ele teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus rebate ao tentador dizendo: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava aqui usando as palavras de Moisés, que estão descritas lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Eu vou procurar aqui rapidinho para a gente ler um pouquinho juntos. Deixa eu ver aqui. Aqui. Moisés diz: Lembra-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iria obedecer aos seus mandamentos ou não. Está vendo que Jesus, ele lembrou-se dessas palavras de Moisés. Ele sabia que ele foi levado àquele deserto para ser tentado, para ser posto à prova. E ele precisava passar por tudo aquilo. E aí ele continua dizendo: Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amados, nós sabemos que o maná, a Bíblia diz que Jesus é o maná escolhido. Ele foi derramado dos céus, como o pão que desce dos céus, para suprir, sustentar a nós, aos nossos filhos. E aí Jesus rebate a Satanás com essas palavras. Mas Satanás também leva Jesus a uma dúvida: será que tu és mesmo filho de Deus? E ele não fala isso só uma vez, nós vamos ver aqui para frente que ele fala mais uma vez isso. Ele diz: tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus conhecia o Pai e ele havia ouvido do Pai. Se voltarmos a alguns versículos anteriores, aqui no capítulo 3, nós vemos que o Pai afirma quando Jesus sai das águas do batismo: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Jesus guardou aquelas palavras no coração. Ele sabia quem ele era. Eu e você precisamos saber quem somos em Deus, para não cairmos na tentação do inimigo, porque ele lançará muitas setas sobre a nossa vida, para que possamos cair. Mas nós não podemos cair sem rebatê-lo com a palavra do Senhor. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha o Senhor teu Deus à prova. Amados, aqui nós vemos que Satanás, ele usou uma palavra. Ele tirou um versículo da Bíblia para tentar Jesus, para levar Jesus a cometer um assassinato contra a própria vida, porque ele sabia que ele era o Filho de Deus e ele não queria de forma alguma que ele viesse a essa terra cumprir o propósito ao qual ele foi enviado. Mas o que podemos tirar de lição desses versículos é que Jesus, de que alguns falsos pastores, eles têm levado a palavra muitas vezes ao engano. Eles têm tirado versículos bíblicos e transformado esses versículos para amaciar o ego de algumas pessoas, para levar pessoas a pecar, a cair.
E nós sabemos que Satanás também, através dessa palavra, que ele também conhece as Escrituras. E que ele sabe o que está escrito lá. Mas o que ele não sabe é a profundidade do que está escrito. É tanto que ele pega um versículo lá do Salmo 90 e transforma algo que Deus não falou aqui nesse versículo. Ele transforma. Ele diz que se Jesus se jogasse de lá, o Senhor enviaria anjos para protegê-lo. Mas esse salmo não está dizendo isso. Não está dizendo que devemos arriscar nossas próprias vidas, porque Deus estará lá nos livrando. Não. A palavra diz que o Senhor, Ele estará conosco durante a provação. E não nos livrando da provação. A provação nós iremos passar nessa terra. Mas o Senhor, de todas, nos livrará. Porque a palavra diz que tantas vezes o justo cair, tantas vezes o Senhor levantará. Então, Ele distorceu aqui a palavra. O que está sendo feito hoje em muitas igrejas, em muitos lugares, até mesmo aqui no YouTube. Nós vemos muitas pessoas pregando o Evangelho, pregando a palavra, coisas que não estão na palavra, distorcendo a palavra para o seu próprio mal. Então eu peço que vocês prestem muita atenção em quem vocês estão ouvindo. Muita atenção, amados, porque se você não conhece a Bíblia, Satanás vai te tentar e você vai cair. Então você precisa ler, você precisa se aprofundar naquilo que está escrito aqui, para que todas as vezes que ele lançar uma seta sobre a tua vida, você saiba rebater com a palavra da forma correta. Então, aqui no versículo 8 diz: depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Mas será que Satanás tem poder de alguma coisa mesmo? Será que isso aqui tudo é dele? Sim. A Bíblia diz que ele é o príncipe dessa era, é o príncipe desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. É ele quem governa. E todas as vezes que vemos coisas como essa, parecido com tudo isso, se tu te prostrares e me adorares, eu te darei tudo o que tu quiseres. É só o que nós temos visto no mundo hoje. Pessoas vendendo sua alma ao diabo em busca de dinheiro, de fama, de glória para si, e caindo na tentação do inimigo, porque Satanás tem uma coisa na sua mente: ele nunca vai te dar nada sem pedir algo em troca. Ele sempre vai querer algo em troca, e não é algo que vai te fazer bem, não, é algo que vai te fazer muito mal, porque tudo que ele quer é levar a minha e a sua alma para o inferno, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor procurando a quem ele vai devorar. E aí Jesus repreende e ele diz: retire-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Está vendo aqui? Quando Jesus o rebateu e disse: arreda-te, Satanás, porque está escrito: amarás ao Senhor teu Deus. Moisés também fala isso lá no livro de Deuteronômio ao povo. Ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não adorarás nenhum outro Deus, a não ser o Senhor, o teu Deus. E Jesus tinha essa convicção, afinal de contas ele era o Filho de Deus. E quando ele rebateu Satanás e disse: adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto, Satanás se afastou dele, porque Satanás viu nele a presença do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós devemos resistir a ele todos os dias da nossa vida, porque todas as vezes em que o resistimos, ele vai fugir de nós. E como a gente resiste ao diabo? Sendo cheio do Espírito Santo, sendo cheio da presença do Senhor. Porque quando a gente conhece a palavra, quando a gente conhece ao Deus que a gente serve, ele pode nos tentar de todas as formas e maneiras, mas estaremos preparados para rebatê-lo. E aí a Bíblia diz: então o diabo deixou e os anjos vieram e serviram. Tá vendo aqui, amados? O Senhor, ele vai te servir daquilo que é necessário para alimentar a tua fome, a tua sede. Ele diz aqui que se você permanecer na sua palavra, na sua vontade, ele te dará aquilo que tu precisa para viver todos os dias da tua vida. Jesus teve fome, mas mesmo assim ele não vendeu a sua alma ao diabo. Mesmo assim ele não se entregou a Satanás, porque teve fome, teve sede. Ele esperou vir do céu, descer o maná do Senhor, descer o pão que o Senhor tinha para ele, para que ele pudesse se alimentar.
porque ele já estava mais do que alimentado da palavra, ele já estava mais do que alimentado daquilo que era necessário para viver de forma espiritual nesse mundo. Então eu e você devemos aprender com essas palavras de Jesus, que só ao Senhor nós devemos adorar, só a Ele devemos prestar culto. Não venda sua alma ao diabo por qualquer coisa, amado. Hoje Ele te entrega sim um banquete para você se deliciar, mas depois você vai ver que aquele alimento que Ele te entregou possuía muito veneno e ele vai te fazer muito mal mesmo. Então creia que o Senhor Ele vai prover tudo aquilo que você precisar. Não precisa você se vender ao inimigo. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E você será bem sucedido nessa terra. Eu creio. Se você crer, vamos orar junto comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, Deus, na Tua palavra, para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo e saibamos rebater a Satanás com todas as suas flechas e armadilhas que Ele tem colocado sobre nós e nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos que a glória do Teu santo nome nos cubra, Senhor, para que possamos ser fortes o suficiente para resistir ao diabo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que você deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo. O que é que você achou do vídeo? Manda para as pessoas que você conhece que precisam ouvir essa palavra. E se inscreva no canal para ajudar esse canal a crescer e a palavra do Senhor ser propagada em toda a terra. Eu preciso da ajuda de vocês para que isso aconteça. Que Deus os abençoe, que encha vocês de paz e alegria, satisfação na presença do Senhor. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.